Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Começando mais uma semana aí com a live treinamento aí, vamos falar de fita de LED e fonte. Mas antes de começar, eu queria dar um recado aí, vamos esperar o nosso time de vendas aí entrando na live. Eu queria deixar um recado super importante aí. Tivemos recorde de vendas, tivemos aí um faturamento incrível nesse mês de maio. E a gente quer dar parabéns aí para todo o time de vendas, representante, time interno, o pessoal do administrativo, o pessoal da fábrica também, que afinal de contas é todo mundo que faz história, né? Não apenas aí uma pessoa sozinha aí não faz história, né? Isso aí, a gente sabe, né, com quanto de esforço foi colocado para atingir esse número, e é um merecimento de todo mundo que botou as mãos aí para que isso acontecesse. É isso mesmo aí. Parabéns novamente a toda a equipe. Todos nós. A todos nós. Parabéns a toda a equipe Blumenau Iluminação. Então tá. Agora com esse super recado aí, né? Vamos começar o mês de junho, né? Falando de fita LED e fonte. Isso aí. Vamos lá, Cris. A gente sabe aí que perfil, né? É a iluminação, né? Que nem é mais o momento, né? Já ficou como iluminação não só secundária, né? Também aí deixando toda a exposição do local ainda mais bonito, decorativo e iluminado. E sem ela, sem a fita, a gente não consegue instalar o perfil, né? Na última live a gente falou de perfil, então agora a gente precisa ir falar de fonte para completar esse conteúdo, né? A gente sabe que o perfil ele só se tornou tão popular como ele está nesse momento por causa das fitas de LED, né? Porque agora a gente tem fitas muito mais eficientes, que conseguem garantir iluminação. Então, hoje o perfil, em conjunto com a fita de LED, ele consegue garantir uma iluminação decorativa e funcional ao mesmo tempo. Então, ela consegue iluminar o ambiente, muitas vezes até sem necessidade de iluminação complementar, como já precisou no passado, né? Então, isso é muito legal, isso é um mérito muito grande da eficiência das fitas de LED que tem aumentado ao longo dos últimos anos aí. E a gente vai falar de alguns modelos aqui hoje. Nossa família de fitas é uma família bem completa e que continua crescendo, então a gente talvez é a nossa família que mais tende a crescer aí ao longo do tempo. Então vamos trazer um pouquinho de detalhes aí desses produtos para todo mundo. Então tá, e qual é a fita então que a gente vai começar a falar? Vamos falar de um lançamento? Isso. Lançou há pouco tempo aí, que é a fita LED Cobb Slim aí, né? Isso. E a gente também eu vou trazer o perfil que ela está lá, justamente para mostrar o diferencial dela. Queres mostrar aqui? Então, vamos começar falando um pouco da nossa fita Cobb Slim, que é essa daqui que está aqui, ó, tem até em duas versões. Essa fita, ela possui 400 LEDs por metro, então não se engane. Mesmo ela parecendo uma linha de luz contínua, se você olhar bem de perto, eu tenho 400 LEDs distribuídos aqui dentro. Qual que é a parte legal e a principal característica dessa fita, né? Eu acho que, antes disso, o que é Cobb, né? A gente fala fita Cobb. Cobb significa Chip on Board. O que significa isso? Significa que quando você olha para essa fita, você vê uma linha única, mas na verdade eu tenho vários chips de LED dentro de um único componente, que é o Cobb que a gente fala. Então, essa é a fita Cobb Slim. E aí a principal característica dela é a largura, né? Ela tem só 3 milímetros de largura, ela é uma fita bem fininha, então ela é muito indicada para uso com perfis como este daqui, que é o nosso perfil de 9 milímetros de largura, né? Então aqui ele tem apenas 8, na verdade, não 9, né? São 9 de altura por 8 de largura, e a fita ela entra certinho aqui dentro, ela é feita para utilizar dentro desse perfil aqui. Mas também tem um segredinho, né? Como essa fita é bem fininha, digamos que se você quiser utilizar um perfil mais tradicional, né, nos tamanhos tradicionais de perfil, às vezes eu não tenho local para colocar um perfil tão fininho como esse, eu não vou colocar ao redor de um espelho, por exemplo, onde é muito utilizado esse perfil, mas eu quero iluminar muito bem o ambiente. Então, como essa fita é bem fina, você pode usar 2 ou até 3 dentro de um perfil, porque como ela tem uma alta iluminação, né, essa fita tem 800 lumens por metro, então ela tem um fluxo luminoso muito alto, eu consigo garantir uma alta iluminação no ambiente, consigo garantir que ela vai conseguir sozinha, né, às vezes em 2 ou 3 fitas dessas juntas, conseguir iluminar o ambiente sem problema nenhum. Cris, e como é que eu faço... eu preciso fazer a solda nela, né, ali, né, a emenda. Como é que é feita? É pela parte da frente? É pela parte de trás? Isso é muito legal de mostrar.
A fita Cobb Slim, aqui não sei se vocês vão conseguir pegar, mas aqui na parte de trás ficam os pontos de solda e de conexão dela. Ela pode ser cortada de centímetro em centímetro, tá, gente? Então, ó, cada pontinho desse eu posso cortar essa fita sem problema nenhum. E aqui também, na parte de trás, eu posso fazer a solda, fazer a emenda. Por que eu faço pela parte de trás? Porque não tem espaço na frente, né? Na frente ela é só LED, ela não tem nenhuma conexão lateral. Então as conexões são feitas aqui pela parte de trás. Ótimo. E ela tem o RC super alto. Isso também é bacana aí da gente deixar explicado aí para todo mundo que está assistindo. A gente sabe que uma das coisas que é uma tendência grande aí do mercado de iluminação é o aumento do IRC. O que é o IRC? O índice de reprodução de cor. Ou seja, essa fita aqui ela se aproxima cada vez mais da iluminação natural, iluminação da rua, iluminação solar, né? Nesse caso a gente tem um IRC de 90, que é um IRC bem alto, um IRC bem eficiente para esse tipo de produto. E ela também é dimerizável, né? Isso, exatamente. Então, todas as fitas 12 volts, a gente vai falar da Cobb Slim, mas já vale para todas as 12 volts que a gente tem aqui. Todas elas são dimerizáveis, desde que utilizadas com uma fonte dimerizável, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco também. Show. Então, falando aí da fita LED Cobb Slim, ela vem aí com um rolo de 5 metros, né? Também é bacana deixar explicado aí pro pessoal. E depois a gente vai falar da fonte aí que a gente pode dimerizar. Isso, um ponto legal de comentar são as 3 temperaturas de cor. Então a gente tem o branco quente, branco neutro e branco frio nessa fita de LED. Então, atenção aí, ficando alguma dúvida. E já tem gente falando aqui na live, o Rafa aí, ó, fitas de LED, adoro e uso quase todos os dias. Isso. Então fica até o final aí que ainda tem muita coisa pela frente aí no nosso treinamento de hoje. Então tá, Cris, a gente falou de Slim, né? E a gente tem alguma outra fita aí da Blumenau Iluminação, que é a fita Cobb, né? Isso. Então, a fita Cobb, as características são parecidas com as da Cobb Slim que a gente acabou de falar. Aqui eu tenho 480, então eu tenho até mais LEDs por metro. Então, quando você olha para ela, ó, ela é uma luz totalmente contínua. Qual que é a vantagem dessa fita? A gente fala que essa aqui é a fita que você nunca vai errar se você indicar ela no perfil de LED. Por quê? Porque em qualquer perfil ela não marca os pontos de luz. Quando a gente fala em qualquer perfil é que não importa a altura dele, né? Isso, pode ser um perfil com 7 mm de altura, 10 mm de altura, qualquer altura de perfil de LED, essa fita pode ser utilizada sem problema nenhum. Por quê? Porque aqui a gente vai até simular, ó, com a lente, mesmo que eu encoste ela na lente, eu ainda não marco os pontos de luz. Por quê? Porque a fita ela tem a distância entre os pontos de luz dela é muito pequena. Então, mesmo que eu encoste ela na lente, eu consigo ter uma luz bem distribuída aqui sem problema nenhum. Ótimo. E essa fita ela é 12 volts também, né? Ela é cortada aqui a cada 2,5 cm, ó. Então, aqui vocês percebem aqui que cada marquinha dessa daqui é um ponto de corte dela, né? Você pode cortar em cada um desses pontos aqui, o que torna ela bem versátil. E para deixar isso ainda mais prático, nós temos os nossos conectores, né? Para quem não conhece, esse aqui é um dos nossos conectores. Esse é o conector de 10 mm, esse aqui é para outra fita de LED, mas depois a gente vai mostrar, inclusive, ligar ele em outra fita de LED ali. Mas qual que é a vantagem desse conector, né? Esse é o de 8. Aqui, ó. Nós temos o conector de 8, eu posso até mostrar para vocês como que ele funciona. Eu vou colocar ele dentro da fita, certo? Vou encaixar ele lá no meio, ó. Ele está bem aqui no meio, certo? E travei ele aqui, pronto, tá pronto, né? Qual que é a vantagem disso? Se eu vier com outra fita aqui agora, eu encosto uma na outra e faço um acabamento perfeito, ou seja, a conexão funciona muito bem e o acabamento da conexão fica perfeito, inclusive mesmo utilizando dentro de um perfil. Esse conector nós temos a versão reta, que é essa daqui que vocês estão vendo, nesta versão em L, né? Então eu posso fazer curvas em 90 graus com ele também. E, por último, mas não menos importante, a versão com cabo de alimentação. Por quê? Porque, como eu falei, você pode cortar de 2,5 em 2,5 centímetros. Então, você vai cortando e a sobra você pode usar o cabo para alimentar. Sempre vendidos no kitzinho com 10 peças, no blisterzinho aqui com 10 peças, tá? Então, esse é o nosso blister, é uma embalagem bem bonita, né? Bem apresentável para expor. Então, aqui dentro ficam dispostos os componentes que daí vão variar, mas sempre em kit com 10. Isso aí é super
facilitador aí pro É isso eletricista, né? Que tá na correria aí do dia a dia e precisa facilitar aí. Isso. É um acessório que todo mundo que conhece se torna fã, começa a usar o tempo todo. Por quê? Porque você ganha muito tempo na instalação, né? A gente sabe quanto tempo leva, porque a fita, a gente não comentou até agora, mas a fita de LED, naqueles pontinhos de corte ali, eu tenho um ponto de solda. Então você pode soldar, você pode pegar um cabo e soldar um cabo ali, ou você pode soldar uma fita na outra. Mas imagina o tempo de você ter que esperar esquentar o estanhador, colocar o estanho. Imagina, pior ainda, você tá em cima da escada lá, emendando lá, montado no perfil, dá muito trabalho. Imagina você tem que fazer uma manutenção, às vezes um pedaço de fita deu algum defeito, ou você vai complementar, ou vai trocar. Com o conector, você consegue fazer isso sem precisar sair do lugar, porque você faz isso com a mão, ó. Eu estou abrindo aqui com o dedo mesmo. E, Cris, então é muito prático. E outra questão, né? O nosso, coloquei, preciso abrir novamente, eu consigo abrir o conector novamente. Essa é outra vantagem, tá? Existem conectores no mercado que você precisa pegar um alicate e travar. Esse modelo de conector, olha, eu não vou dizer que é impossível reutilizar, mas é praticamente impossível porque você tem que quase quebrar ele para abrir. Esse aqui você abre com a mão. Então, ó, você travou aqui, com a própria mão, um pouquinho de esforço que você já abre ele de novo e já solta sem problema nenhum. Muito bom. A gente vai falando de fita, já vai falando dos acessórios para facilitar aí, né? Eu acho que o negócio, até para aproveitar, já que a gente está falando dos acessórios, né? A gente falou ali, nós temos 3 modelos de acessório. O reto, conector em L, conector com cabo. E nós temos 2 tamanhos. Então, esse que vocês viram agora, conectado na fita COB, é o conector de 8 mm, né? Para fitas de 8 mm. Daqui a pouco a gente vai falar da fita de 16 watts por metro, que tem 10 milímetros. E nós também temos o conector de 10 milímetros. Isso é legal de comentar porque, mas a minha fita tem 8, né? Qualquer fita com 8 ou 10 milímetros, é claro, respeitando ali o tamanho do conector, pode ser utilizada com esses conectores aqui sem problema nenhum. Vai ser compatível, vai funcionar normalmente. Então é reto, a curva em L, que é a dor aí, Isso. E leva tempo para fazer, de fazer, muito difícil, né? E também a conexão final aí, facilita. E vem assim ó, na embalagem, super fácil aí para você, lojista, fazer a revenda. Legal, Cris. E a fita LED COB aí que a gente apresentou tem de 5 metros e 50 metros, é isso? Isso, por quê? Porque essa fita aqui, ela pode, né, vamos pensar agora, você lojista que está nos acompanhando, ou você aí, equipe de vendas que está nos acompanhando, por que a gente tem 2 tamanhos, né? Um rolo de 5 metros é para quando você quer levar para casa, instalar sozinho, é um negócio mais prático. Agora, para você eletricista, é muito comum que você já tenha um projeto com a metragem calculada. Então o rolo de 50 ele serve justamente para você ir lá e comprar exatamente a metragem que você precisa. E o lojista vai ter para oferecer daí o rolo de 50 porque ele vai cortar para o cliente dele no tamanho que o cliente desejar naquele momento. Ele faz a venda aí, né? Conforme a metragem necessária, né? E a fita LED COB aí tem então de 3 temperaturas, né? Isso. 3000K, 4100 e 6500, né? E RC90 também e dimerizável também. E antes veio uma pergunta aqui sobre dimerização. Mas quando a gente chegar agora na fonte ali, a gente pode falar um pouquinho melhor. Porque a pessoa pergunta, por que a fita 127 volts ou 220 não pode ser dimerizável? Na verdade ela pode, hein? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Bora lá, Cris. Qual é a outra fita que a gente vai falar aí agora? A fita LED 12 volts. 16 watts. Nós temos 2 modelos de fita de LED, que a gente chama de fita SMD, também é muito conhecida, né? Que são as fitas de 16 watts por metro, de 12 watts por metro. Nós vamos começar pela de 16 watts por metro, que é esta daqui. Conhecida também anteriormente como Ultra aí, né? Isso. Qual que é a principal característica além da potência, né? Ela tem uma alta potência, são 16 watts por metro, e ela tem 240 LEDs por metro. O que significa isso? Significa que para cada metro aqui eu tenho 240 pontinhos de luz. Essa é uma fita que tem uma eficiência muito alta, é uma fita que tem um fluxo muito alto, ilumina muito bem, e ela é principalmente indicada para uso em perfis de LED e principalmente quando você quer utilizar ela como iluminação principal, ou seja, eu não vou ter um spot ou uma iluminação complementar, eu quero só o perfil para iluminar o ambiente inteiro. Então, essa fita aqui é a fita indicada, porque ela tem um espaçamento bem pequeno entre os LEDs, então na grande maioria dos perfis ela não vai marcar, salvo, é claro, aqueles perfis muito fininhos, né? Mas nos perfis em geral, principalmente os da Blumenau, pelo nosso diferencial da lente, ela não marca.
E o segundo ponto é que como ela tem um alto fluxo luminoso, você provavelmente não vai precisar de iluminação complementar utilizando essa fita aqui. Então, essas são as duas principais características dessa fita. Como a gente falou antes, né, ela tem aqui 10 milímetros, então isso significa o quê? Isso significa que ela utiliza o conector, a emenda de 10 milímetros, né? Também pode ser cortada de 2,5 em 2,5 centímetros, então é a mesma coisa do modelo que a gente falou antes, a cada 2,5 centímetros. Então aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas a cada marquinha aqui, ó, ela pode ser cortada. Então a cada marquinha dessa ela pode ser cortada. E o uso com o conector, né, a gente mostrou antes, mostra nessa daqui também, ó, ela chegou aqui no meio, eu apertei, pronto. É só eu vir com a outra fita aqui do lado e a conexão também já está prontinha para ser utilizada, sem problema nenhum, muito rápido e prático, né? Então, essa fita aqui também temos nas 3 temperaturas de couro, é legal comentar, e também temos em rolo de 5 e de 50 metros. Né? Também pelas mesmas características que a gente já falou da fita Cobb agora há pouco. Ótimo, Cris. E aí vamos para outra fita aí, que é de 12 volts por metro, porque tem muita gente perguntando aí sobre fonte, sobre instalação, e a gente vai para a sequência para lá. E aí, essa fita aqui é a fita de 12 watts por metro, que tem 120 LEDs por metro. Então, para cada metro tem 120 pontinhos de luz. Essa fita também é indicada para uso em perfis, mas já é mais indicada para perfis um pouco mais altos, né, por causa do distanciamento entre os LEDs. E essa fita aqui ela é muito indicada para quando você quer fazer um efeito mais decorativo no perfil. Então você vai colocar o perfil aqui, essa fita dentro do perfil, aliás, e você vai ter um efeito mais decorativo. Ela consegue iluminar? Sim. Ela tem uma boa iluminação, inclusive ela tem 900 lumens por metro, ela tem um bom fluxo luminoso, mas quando você coloca ela dentro do perfil, ela vai ter um efeito muito mais focado no decorativo. Uma coisa que a gente não comentou até agora, que eu acho que é legal frisar, é que todas essas fitas são autoadesivas, né? Então, na parte traseira delas eu tenho uma fita dupla face e eu posso colar ela aqui. É uma fita dupla face de alta qualidade. E para colar ela... Lembrando de não botar o dedo ali. Eu tô botando a mão aqui e tal. Eu tô estragando a fita aqui, mas eu vou trocar essa fita aqui daqui a pouco. Não tem problema nenhum. A gente aqui expõe essas fitas o tempo todo. Mas a nossa grande recomendação é utilizar o aplicador de fita de LED. Como que ele funciona, né? Ele tem aqui, ó, esse rebaixo que é onde fica o LED. Por quê? Vocês me viram colocando a mão aqui nesses LEDs. Isso significa que o LED vai estragar? Talvez não, mas não dá para garantir. Porque a nossa mão, né, naturalmente a nossa pele tem um pouco de oleosidade. Isso é normal. Essa oleosidade, ela acaba aderindo ali na superfície do LED e pode mudar as características dele ao longo do tempo. Fora que a pressão que eu faço aqui pode danificar o LED. Então, a nossa recomendação é usar o aplicador, que ele passa por cima dos LEDs aqui e ele não danifica o LED, os componentes. Não tá passando ali em cima do componente, além do que a nossa mão tem oleosidade, né? Enfim, e também acaba estragando aí os componentes. Isso mesmo. Muito boa, Cris. A fita LED aí 12 watts também temos 3 temperaturas, né? 3.000, 4.100 e 6.500. Isso aí. E dimerizável. E a gente fala tanto de dimerizável, né? Por que a gente fala tanto de dimerizável? Porque todas as nossas fitas são dimerizáveis, mas desde que utilizamos a fonte dimerizável, certo? Toda fita 12 volts ela é dimerizável. Todos os modelos cabo menor são dimerizáveis, mas precisamos utilizar a fonte dimerizável. Por quê? Vou pegar ela aqui. Vou pegar as duas fontes para mostrar, né? Nós temos a fonte colmeia, que é essa daqui. Esse aqui é o modelo de 400 watts que está na minha mão, né? Essa daqui não é dimerizável. Então, entra aqui fase neutro e aqui na parte de cima sai a tensão de 12 volts até 400 watts de potência, tá? Então, essas fitas aqui, todas as fitas 12 volts precisam de uma fonte dessa para funcionar. E já é legal comentar o seguinte, a tensão de 12 volts é uma tensão muito baixa, né? E por ser uma tensão muito baixa e contínua, ela tem um risco de perdas muito grandes. Então, quando você vai dimensionar um comprimento maior do que os 5 metros, como a gente falou antes, a gente vende rolo de 5 e rolo de 50, né? Então, passou de 5 metros, você trouxe mais do que 5 metros, com mais do que 5 metros de fita.
A partir do momento que você trabalhou com mais de 5 metros de fita, é importante reforçar a alimentação. Seja, e aí tem várias formas de fazer isso. A mais conhecida é o que a gente chama de circuito fechado. Ou seja, vamos pegar essa fonte aqui de 400 watts. Aqui eu posso alimentar várias fitas de LED em vários segmentos diferentes. Mas passou de 5 metros. Eu vou sair com a alimentação aqui e vou levar a alimentação nas duas pontas da fita de LED. Lembrando, tá, gente? Se o limite é 5 metros, o circuito fechado também tem um limite de 10. Por quê? Se eu passar de 10 metros, eu vou ter uma luz fraca no meio, né? Por exemplo, eu vou ligar 15 metros. Eu vou alimentar cada ponta de 15, vai ser suficiente? Não, porque eu ainda vou ter perda também na parte do meio. Então, passou de 5 metros, circuito fechado. Passou de 10, 11 metros, o recomendado é o que a gente chama de seccionamento das fitas. Ou seja, você ligou a primeira fita, né, fez o primeiro circuito fechado, 10 metros. Fez o segundo circuito fechado, mais 10. E assim sucessivamente. Você pode ligar várias fitas com uma fonte? Sim, tá? Isso é legal de comentar. Eu não preciso, essa fonte aqui não é exclusiva para ligar uma fita. Você pode ligar quantas fitas a potência da fonte suportar. Então, por exemplo, essa fonte aqui tem 400 watts de capacidade. Então, até 400 watts de fita de LED a gente pode utilizar sem problema nenhum. Claro, a gente sempre recomenda ali aquele coeficiente ali de uns 20%. Para quê? Para deixar a fonte respirar um pouco também. Então, se a fonte é 400 watts, a ideia é não passar muito de 360 watts reais, porque para não sobrecarregar a fonte de alimentação. Muito bom, Cris, que a gente tinha acabado de receber uma pergunta da RM Eletricidade. Vamos ver aí se a gente conseguiu responder a dúvida aí da instalação. Além disso, a gente tem essas informações também no nosso catálogo, né? E temos um book sobre como também fazer o cálculo aí de fita e fonte para cada projeto aí, como fazer esse cálculo e esse circuito aí fechado. Pois depois de assistir a live, vai lá, baixe o nosso e-book que está no link do Instagram. E aí vocês falaram muito aí sobre dimerização, né? O pessoal falou muito nos comentários, a gente já falou muito sobre dimerização também. Então, essa é a nossa fonte dimerizável, né? Esse modelo aqui é o modelo de 200 watts. Não, perdão, esse aqui é o modelo de 100 watts. É o modelo de 100 watts dimerizável. Como que funciona uma fonte dimerizável? Qual a característica dela, né? Bom, por que a gente fala aqui? Toda fita 12 volts da Blumenau é dimerizável desde que seja utilizada como fonte dimerizável. Por quê? Porque a fita, ela funciona com 12 volts, ponto, né? Então, assim, para que eu faça ela funcionar com uma tensão diferente, eu preciso que entre uma tensão diferente nela. E daí ela vai ser dimerizável. Mas para isso eu preciso de uma fonte que consiga variar essa tensão de saída. Nesse caso aqui da nossa fonte, nós temos dois modelos de dimerização. O primeiro e o mais tradicional é o dimmer tradicional, que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. Que é aquela chave, né, que você ajusta, e ela ajusta basicamente a tensão que chega aqui nos pinos de entrada, né, na alimentação da fonte. Mas essa fonte aqui também pode ser dimerizada pelo que a gente chama de dimerização digital, ou, o pessoal mais técnico, os eletricistas, vão chamar de 0 a 10 volts, que é este pininho aqui em cima. Ó. Tem dois pininhos aqui em cima que você pode ligar um dimmer digital também e dimerizar por aqui. E aqui fica a saída para as fitas de LED. Então, eu quero ajustar a intensidade da fita? Posso, sem problema nenhum. Ela inclusive pode ser até ajustada essa intensidade, mas precisa de uma fonte como essa daqui para poder fazer isso funcionar. Isso para as fitas 12 volts. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as fitas diretas, que tem uma pequena diferença ali, mas que sim, também podem ser ajustadas. Então tá respondido aí sobre a dimerização das fitas, né? Isso. Que estava nos questionando. E por último, mais ou menos importante, a gente tem as nossas fontes, inclusive até trazendo uma característica importante, né? Nós somos a primeira marca do mercado que trouxe a fita de 120 watts Slim. Então nós temos esse modelo aqui é o de 72 e nós temos um modelo um pouquinho maior que esse, que é um modelo de 120 watts, ou seja, de 10 amperes Slim. Lançou recentemente aí, né? Isso, lançamento recente. E qual que é a diferença, tá, gente? Quando a gente fala de fonte Slim, isso aqui é uma fonte realmente Slim. Ela tem 18 por 18 milímetros. Então ela é uma fonte muito fininha. E por que ela é tão fina? Digamos que a gente pega um perfil de sobrepor como esse daqui, que é um perfil duplo. Ela cabe aqui dentro do próprio perfil. Então você pode esconder ela dentro do perfil, isso facilita a instalação, porque você não precisa... Não tem gesso, né? Isso. Você não vai precisar achar um lugar para colocar a fonte, ou criar um lugar para colocar a fonte. A fonte vai
dentro do próprio perfil. Isso garante uma instalação muito mais prática, muito mais rápida no dia a dia para utilização dessa fonte aqui. Ótimo. Então essa é a legítima fonte Slim, né? Porque algumas no mercado aí dizem que é Slim, mas é um pouco mais grossa. É uma colmeia mais fina, só isso. Aqui é uma fonte Slim mesmo. De resto, gente, assim, ó, tudo que a gente falou da fonte colmeia vale para Slim. Elas são iguais, funcionam exatamente igual. Então, uma fonte de 120 watts colmeia ou Slim, elas funcionam exatamente igual. A única coisa que muda é o modelo de instalação de cada uma, que uma é mais fininha para esconder e a outra é maior naquele modelo tradicional. E aí a gente geralmente coloca aquele famoso quadro de fontes, né, que o pessoal fala, ou embute ela, joga ela para dentro da instalação quando for embutida, joga para dentro do gesso também, que também pode funcionar. Exato. Vamos falar de fita direta então, Cris. A nossa fita direta IP65. Isso. Essa aqui é a nossa fita direta IP65, tá, gente? Esse modelo aqui, ela possui 120 LEDs por metro, então a gente falou antes de 120 LEDs por metro, de novo aqui com 120 LEDs por metro. Dispensa o uso de fonte, então. Isso. Uma coisa que algumas pessoas comentaram ali e já respondendo essa pergunta. Sim, ela é dimerizável, tá? Ela também pode ser dimerizada sem problema nenhum, tá? Então, ela é uma fita direta, mas ela é dimerizável, desde que, obviamente, seja utilizado o dimmer correto. Aqui é o dimmer tradicional, não é dimmer digital, né? Então, utiliza ali o dimmer tradicional, ela é dimerizável também. Algumas características dessa fita que são legais de destacar, tá? Primeiro, o corte dela é feito a cada 10 centímetros. Quem já instalou fita direta sabe que isso aqui é um baita diferencial. Por quê? Porque você pode cortá-la de pedacinho em pedacinho, né? As fitas diretas até pouco tempo atrás, você tinha que instalar de metro em metro, ou de meio metro em meio metro. Não tinha essa flexibilidade. Agora não. Agora eu corto ela de 10 em 10 centímetros. Aqui, por exemplo, é o comprimento de corte dessa fita. Outro ponto legal, é que não sei se dá pra ver aí, mas aqui tem um componentezinho aqui dentro, ó. Componentezinho que é a ponte retificadora dela. O que significa isso? As fitas diretas, até um tempo atrás, elas tinham aquele componentezinho de alimentação que era obrigatório. Você tinha que usar aquele componente que fazia a conversão de energia para fita de LED, mesmo quando ela não precisava de fonte. Agora, a gente até vai aproveitar para mostrar o blister aqui. Não tem mais isso, gente, ó. É a conexão de alimentação e cabo direto. Então ela é muito mais prática, porque posso cortar de 10 em 10 centímetros, posso utilizar o cabo direto e, por último, mais ou menos importante, ela pode ser dimerizada também diretamente, sem precisar de nenhum componente extra, só colocar o dimmer nela que funciona sem problema nenhum. É legal falar que esse kit de instalação aí pro lojista, né, porque vem um rolo de 50 metros, né? Isso. Então, ter na loja também o kit de instalação vai facilitar aí a venda dela, né? Isso. Até porque ela pode ser ligada em até 20 metros, é isso? Isso é um ponto legal, 2 pontos legais de reforçar, né? Primeiro, nós vendemos de 50 a 50 metros, por quê? Porque essa fita aqui geralmente é vendida por metro. O consumidor compra por metro, utiliza por metro, porque é mais tradicional mesmo o uso dela por metro. E aí, por isso, a gente vende esse kitzinho com 10 aqui. Então, o lojista ele pode, né, tanto você, instalador, pode comprar esse blister aqui com tudo montadinho aqui e ir utilizando conforme a demanda, ou o eletricista pode comprar e vender também separado, caso ele julgue necessário. Mas, então vem o cabinho e vem o terminal. Por quê? Porque essa fita é IP65 e o principal, tem energia passando por ela, né? Então a gente sempre recomenda o uso do terminalzinho na ponta aqui para proteger a instalação dessa fita de LED. Ju, teve gente que pediu aí pra gente estendendo até a nossa live, mas vamos mostrar. Ela desligada, como é que fica aqui, ó. E aqui o acabamento, então, pra gente não correr o risco aí de... Então, como a gente falou, ó, energia, né? Aqui a gente consegue mostrar as características importantes. Ó, 10 metros de corte, então é bem curtinho. 10 centímetros, 10 centímetros, perdão. Não tem o componente, como a gente falou, então torna ela muito mais fácil de instalar, porque você não precisa ter aquele espaço todo. Você consegue, como a gente fez aqui, encurtar até o cabo e fazer a instalação sem problema nenhum. É isso mesmo, Júnior. É fita para ambiente externo, para a externa aí. Isso. É IP65 essa daqui. Para quem sabe, a gente faz os testes aí, tem um laboratório próprio, né? Então a gente consegue certificar. Isso. E aí, Cris, vamos falar então da fita Neon Slim? Podemos mostrar ela aqui mesmo. Podemos mostrar as duas juntas até, né?
Neon Slim, a Neon ela dispensa comentários, né, gente? Para quem já conhece a fita Neon, ela nada mais é do que uma fita que pode ser, né? Ela é flexível aqui, então para fazer letreiros, para fazer desenhos, para fazer efeitos, qualquer coisa desse tipo, a fita Neon Slim permite que você faça esse tipo de instalação. Tanto por isso que ela é vendida em rolo de 50 metros. Isso, né? é muito utilizada aí. Isso. Inclusive a gente tem os bezinhos aqui, a gente termina depois a live lá mostrando aí os desenhos que dá para utilizar, né? E aí essa fita ela é 12 volts, acho que é legal comentar, né? Ela é 12 volts, mas ela é IP65. Então ela funciona com alimentação 12 volts, aqui dá para ver o fiozinho preto e vermelho tradicional de instalação 12 volts aqui embaixo. Mas ela é IP65, ela é toda de silicone e também tem kit de instalação dela, né? Que é esse que está aqui em cima, né? Então, esse kit ele compõe o cabinho de alimentação com o terminal, que é esse daqui, né? De alimentação, os suportes, que como vocês facilita estão vendo muito aqui, aí, né? E por último, o que a gente chama aqui de terminal de acabamento, que também serve para proteger a fita contra a umidade na outra ponta dela. E a fita Cobb, a fita Neon Slim, ela tem também uma versão RGB, que é essa aqui do lado, né? Então, essa versão RGB a gente vende ela um pouquinho diferente. Se aqui eu vendo em rolo de 50 metros, em 3000K e 6500K, aqui a gente vende ela já prontinha. Então você compra ela num blister, rolo de 5 metros, com a fonte de alimentação, o controlador que tem essa saidinha aqui, que é muito importante porque é o receptor do controle remoto e o controle remoto. O controle remoto permite que você faça ajuste direto de cor. Então, eu quero uma cor única, eu venho aqui, escolho a cor que eu quero e ela troca para a cor que eu quiser. Ou eu posso colocar também os modos onde ela vai ficar mudando de cor. Eu também posso desligar por aqui, ligar por aqui e ajustar o brilho. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, mas está muito forte, eu quero deixar ela mais fraquinha. Também posso fazer isso, tá? Então também permite todas essas instalações e isso é importante falar, vai tudo com a fita. Então ela vai com a fonte já para ligar os 5 metros, então ela vem com o rolo de 5 metros e já vem com a fonte para ligar os 5 metros de fita. Vem com o controle e vem com o controlador, com o receptor aqui do controle remoto já pronta para ser utilizada também. Muito bom, né, Cris? Que daí esse aqui também é utilizado aí muito para fazer desenhos e tudo mais. Inclusive aqui no showroom a gente tem um bezinho feito com ela. Faz parte da nossa marca aí registrada. Vamos lá mostrar, inclusive? A gente vai chegando ao final aí de mais uma live de treinamento. Mas ó, utilizado aqui a fita Neon Slim da Blumenau. Muito bom, aí com acrílico, né? Então, Cris, uma pergunta aí, a fita Neon também aceita dimerização? Também aceita dimerização e mesma coisa que as outras fitas 12 volts. Tem que ser com a fonte dimerizável, tá? E no caso da fita RGB, o próprio controle dimeriza ela, como eu mostrei ali. Então, no caso da fita RGB, você pode dimerizar ela direto pelo controle, é até mais prático. Eles perguntaram no corte. Sim, é 2,5 centímetros e é dimerizável mesmo. Isso. A cada 2,5 centímetros. E como você identifica o corte, é legal de falar, porque ela não tem aquele desenho de corte. Mas quando você olha ela na parte de trás, ela tem uma partezinha escurecidinha. É ali que você pode cortar ela. É bem fácil de identificar. Então tá, vamos terminar então mais uma live de treinamento. E foi espetacular, Cris. Sempre que tem a tua participação aí, é muito conteúdo, é muita aula, né? Quero te agradecer. Eu que agradeço aí pela oportunidade, espero que tenha podido contribuir tanto para o pessoal que está vendendo, eu sei que é um produto que gera bastante dúvida, é normal, e tanto também para os lojistas e clientes que estiverem ouvindo aí, que a gente puder ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais esse produto, a gente está aqui para isso, né? É isso mesmo. E também para quem pediu aí nosso catálogo, né, ou um conteúdo de e-book, a gente tem no Instagram, um link na bio, você consegue baixar todos os nossos e-books, né, e também nosso catálogo da Blumenau Iluminação, tá? Então aproveita depois aqui da live treinamento e acesse lá. E quero deixar mais um recado antes da gente finalizar. Essa semana vai ter muito conteúdo aqui nas nossas redes sociais sobre o evento que a gente tanto falou aí vários meses, Top of Mind.
isso aí. Que é da revista Revenda, da marca mais lembrada. Então acompanhe nas nossas redes sociais, que na quinta-feira tem ao vivo lá tudo sobre o evento que vai rolar sobre a marca mais lembrada aí de iluminação. Então acompanhe nas redes sociais, saiba tudinho que tem por lá. Então, um excelente junho a todos aí, a você lojista, eletricista e nosso time de vendas. E até mais. Até mais. E como todo mundo já sabe, se tem luz, Tem gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.